Zoro e Sanji são dois personagens que estão cheios de fanboys no universo de One Piece. Não que eu não seja um deles, né? Mas enfim. Zoro e Sanji são dois dos melhores personagens desse mangá. E na minha opinião, eles são a verdadeira definição de imediatos e vice-capitães. Fala, gente, tudo bom? Tô de volta, né? Dessa vez sem demorar 5 anos e tô com a minha voz, finalmente. Não estou usando uma voz de inteligência artificial igual foi no vídeo de Dandadan. Dessa vez eu tô aqui pra falar sobre o personagem Horanoba Zoro e Vinsmoke Sanji, dois dos melhores personagens de One Piece. Então, senta aí na cadeira, pega uma pipoquinha e se divirta. Zoro foi o segundo Mugiwara a entrar no bando, né? Estando atrás somente do Luffy. Então ele tá ali desde o início acompanhando a jornada do homem que será o futuro rei dos piratas. E desde o episódio em que ele apareceu, que foi no final do primeiro episódio e segundo, ele já dá, né, pra qualquer espectador ou leitor perceber que realmente a gente tá vendo pra um cara que qualquer chance que ele tiver, ele vai roubar a cena. Então ele tá bem ali, né, acompanhando a história e sempre dá pra perceber que ele tem um respeito enorme com o Luffy, sempre sabendo que a decisão do Luffy é a final. Ele é o capitão, mesmo sendo esse idiota. Sandy entrou um pouquinho depois, ele foi ali o quinto membro a entrar, sendo o último membro a entrar antes da saga da Grand Line. E ele, ainda assim, né, mesmo entrando bem depois, ele também tem o entendimento que o Zoro tem de Luffy é o capitão, a decisão dele é a ordem final. Ele tem o respeito enorme pelo Luffy e tem a noção, ele é o capitão. Não tem outra definição além de ele é o capitão. Bom, agora que o contexto já foi explicado pra vocês, né, desses dois personagens, finalmente a gente pode falar do tema principal do vídeo de hoje. Logo após o arco de Skypiea, o Grey Mary acaba ficando muito quebrado, ele precisa urgentemente de conserto. Então o bando, né, vai para a cidade dos carpinteiros, Water 7, onde lá ocorre uma série de tramas que não são o foco do vídeo de hoje, mas talvez no futuro eu consiga fazer um vídeo sobre isso. Mas o principal desse vídeo é o, o presidente Iceberg, que é basicamente o melhor carpinteiro que tá ali na ilha, ele cita pro Luffy que não tem conserto pro Going Merry. Ele precisa trocar de navio para continuar a viagem até Laugh Tale, até a última ilha. E bem, quando tá todo o bando ali no barco, né, depois de uma série de problemas que aconteceu, depois do Luffy pensar muito sobre isso, o Luffy revela pro Sop, que até então não sabia de nada, ele revela que o Merry tá muito quebrado e não tem conserto. Eles vão ter que abandonar o Merry. E isso acaba resultando em um desentendimento entre os dois. E o Luffy acaba que ele começa a falar que o Sop vai ter que sair do bando, caso ele não aceite essa decisão. Mas o Sandy rapidamente ele vai lá, ele impede o Luffy de falar essa asneira e bota a cabeça do capitão dele no lugar de novo. Tudo resulta em uma luta entre o Luffy e o Sop, onde obviamente eu não preciso nem falar que o Luffy levou a melhor. E o Sop fica ali caído no chão e o Zoro não permite que ninguém vá ajudar o Sop. Ninguém. Mesmo com o Luffy tendo ganhado a batalha que valia o Barry, ele ainda vai lá e fala: eu vou trocar esse navio de qualquer jeito. Fique com o Mary. Fique. Então eles começam já a retirar todas as coisas deles do Mary e em busca de um barco novo. Depois disso acontece muita coisa, muita coisa, principalmente os eventos de Enies Lobby, mas novamente não são o foco do vídeo de hoje. E a gente vai ter que pular lá pro final do arco de Water 7, onde, depois de tudo que aconteceu em Enies Lobby, o Sanji tá fumando um cigarro e ele escuta o Sop planejando a volta dele pro bando. Mas ele não tá planejando assumir o erro. Ele tá planejando chegar perto do Luffy e falar: que bom te ver aqui. Nossa, e o Sop, você quer entrar no bando de novo? Nossa, é claro que eu quero. Ele não quer se desculpar, ele quer que o Luffy próprio chame ele. Ele não quer admitir o erro. Então, o Luffy, né, depois que descobre isso, o Sanji contou pro bando todo em uma reunião ali dentro de um hotel. O Luffy fica muito feliz e falando: ok, vamos lá chamar o Sop de volta, ele é meu amigo. Mas não. O Zoro fica na frente da porta, ele impede o Luffy de ir e ele deixa muito claro:
O erro aqui é do Usopp. E se alguém vai passar a mão na cabeça dele e deixar ele voltar como se nada tivesse acontecido, essa pessoa, para tentar fazer isso, iria ter que passar por cima dele. A Nami fica naquele surto de não, isso é um absurdo, não, vamos lá chamar o Usopp, ele é nosso amigo. Mas o Sanji, ele, pela primeira vez, ele discorda da Nami e ele concorda com o Zoro, falando, o Usopp só volta pro bando depois dele se desculpar. E o Zoro deixa muito claro, se o Luffy deixar o Usopp voltar pro bando sem pedir desculpas do fundo da alma, o Zoro sairia do bando e essa acaba sendo a decisão final do bando, porque não dá muito pra discutir, o Zoro e o Sanji estão claramente certos nessa situação. O bando inteiro concordou com os dois e acontecem algumas coisas, mas o que devemos saber é que o bando tá lá atracado na ilha. Dentro do Thousand Sunny, eles estão preparados para ir embora, mas eles estão esperando o pedido de desculpas do Usopp. Eles estão esperando. Só que o Garp acaba que começa um ataque contra o Chapéu de Palha e eles se veem obrigados a zarpar, deixando o Usopp para trás. O Usopp, lá do centro da ilha, ele vê o barco zarpando e começa a gritar pra eles, tipo, vocês realmente acreditaram que eu saí do bando? Levaram isso a sério? Não admitindo o erro. Todos, obviamente, estão escutando essa gritaria do Usopp, mas o Zoro mantém firme e fala, eu não ouço nada, porque ele não estava escutando o pedido de desculpas do Usopp, que não estava acontecendo. Com o Sanji ficando apenas em silêncio, mas concordando também com o Zoro. O Usopp, obviamente, depois disso, ele cai no chão, começa a chorar e pede desculpas realmente do fundo da alma dele. E nesse momento, finalmente, ele vê o braço do Luffy chegando até ele e o Luffy falando, volta, bem-vindo de volta, nosso amigo. Então acaba que nesse momento se encerra o arco de Water 7. E acaba aí um dos melhores momentos, prova que o Zoro e o Sanji são realmente as asas do Rei dos Piratas. Eu não sei se vocês conseguiram entender muito bem o que eles acabaram de fazer, mas eles não estavam ali impondo uma ordem na tripulação. Eles não estavam falando, é isso, ponto. Não, eles estavam falando pro Luffy o certo a se fazer. Aquele era o certo que o capitão deles devia fazer. Não tinha outro certo ali. Era aquilo ou nada. Nesse momento, e essa é a função de um imediato, que é a função deles no bando. Eles são as asas do futuro Rei dos Piratas. Essa é a função deles. Auxiliar nos momentos ruins e nos momentos difíceis. Eles têm que ajudar o Luffy em tudo que ele precisar. E bom, eu acho que só essa pequena parte de Water 7 já prova que eles estão conseguindo concluir essa missão deles, né, como asas, muito bem. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Eu tentei passar a ideia que eu queria, novamente, igual eu falei no vídeo de Dandadan, eu não sei se eu consegui, porque eu ainda não tenho experiência suficiente para conseguir escrever um bom roteiro. Eu tô tentando muito fazer isso, mas enfim. Eu tô tentando trazer alguns vídeos mais longos, e, pelo amor de Deus, o último vídeo de Dandadan teve o quê? 4 minutos, se não me engano, 3, 4 minutos, então eu tô tentando fazer um pouquinho mais longo, esse aqui já tá com basicamente 9. Eu tô tentando também elaborar um pouquinho mais, né, porque esse aqui já tem um roteiro maior e mais elaborado, separado em partes. Mas então, bom, eu espero que vocês tenham gostado realmente. Lembrando que eu tô postando algumas coisas no TikTok, né, que eu tô cortando os vídeos e postando lá pra conseguir aumentar o meu alcance. Então, por favor, dê o like se você gostou do vídeo. Muito obrigado por me escutar até aqui. Se inscreve. Muito obrigado do fundo do meu coração. E até o próximo vídeo.